Eu gosto de cinema brasileiro, mas tem tipos de filmes brasileiros que não são muito a minha cara. Porque cinema brasileiro só faz filme de comédia ruim e é de polícia, né? Só faz de bandido e de policial. Filme brasileiro, quando fala cinema brasileiro, todo mundo já pensa nisso. E eu acho que o Brasil não está preparado, não está para chegar no alcance do filme internacional, né? Nem todos os filmes são bons, mas os que eu gosto, por exemplo, a maioria de comédia, que não tem aquele glamour todo que tem em Hollywood, vamos dizer assim, mas dá pra ver que querem passar uma imagem boa. Querem passar vamos dizer assim, pro mundo que o Brasil não é só o índiozinho lá com a tanguinha, porque é o que o pessoal de fora pensa sobre o Brasil. Bom, esse é o nosso papo Cinema Brasileiro. Foi muito interessante, né? Os jovens se soltam mesmo, se jogam e por aí vai. Será que nós temos um complexo de vira-lata? A gente não gosta do cinema nacional? Ou será que isso já passou? Vale lembrar que nos anos 40, nos anos 50, quando não tínhamos televisão no Brasil e o rádio era um veículo muito forte, as pessoas iam ao cinema para conhecer os seus atores, atrizes, os cantores do rádio. Depois passamos uma época diferente, com a ditadura, um cinema mais de protesto no Brasil, muito criticado também pela questão da qualidade técnica, e aí a comparação com o cinema internacional. E aí vem os anos 90, e aí o Collor faz aquele favor de quase que acabar com o cinema nacional. A gente tem uma retomada do cinema nacional, fomentado pelas instituições públicas, e aí a gente quer saber de você que está ligado no Caleidoscópio. Você vê o cinema, o filme brasileiro? Você vai ao cinema, primeiro é isso, né? Vai ao cinema, e ao ir ao cinema, você escolhe, por exemplo, um filme nacional, isso mexe mais com você ou tanto faz? Qual foi o último filme brasileiro que você viu? Combinado? E para você participar com a gente, fique à vontade, a gente tem a nossa rede social, temos no nosso Twitter, que é o @caleidoscópio-tv, e temos também a nossa fanpage, né, que é o facebook.com/programa Caleidoscópio TV. Combinado? Então você manda a sua mensagem, fale aí qual o filme nacional que você curte, por que você não curte, de repente, o cinema nacional. E agora eu tenho umas promoções, promoções do nosso programa para você que entra na nossa rede social. A gente tem pizza, que nós vamos sortear na sexta-feira, Mamma Mia, Bitela Pizza, uma pizza grande e um refrigerante também para você, de repente você vai vendo o filme ali na sua casa e tal, comendo pizza. E a nossa parceira, que é a Bitela Pizza, que está em Belo Horizonte, no telefone 3378-6600 ou em Eldorado, Contagem, 3395-6262. E tem mais coisa aqui, ó. Começa hoje, dia 5 de dezembro, e vai até o dia 9, no Expo Minas, a Feira Nacional de Artesanato, Estrada Real e suas riquezas. E a gente tem par de convites para você. Se você está a fim de curtir, entre em contato conosco, coloque lá no Facebook ou no Twitter, tô a fim de ir na feira de artesanato e tal, final de ano chegando, de repente tem algum presente diferente, alternativo para você dar para as pessoas. E por último, eu queria fazer um convite especial, porque neste sábado agora tem a apresentação de uma atração internacional de jazz, Remy Panossian Trio, que tem a abertura do Gerard Jazz e do Túlio Mourão. Eles vão estar no Palácio das Artes no sábado, dia 8, a partir das 7 horas da noite. Combinado? Então, se você quer mais detalhes, tem um telefone que é o 3236-7400 e vá lá, confira também para você que é amante do jazz. Agora, a moçada que participa do Caleidoscópio, está aqui ao vivo, né, ali e tal, na arquibancada, paga o mico de vir aqui. A gente tem o quê? Tem Vale Lanche Bang Bang Burger e ingressos para o cinema Uzi Minas Belas Artes. Combinado? Abraço agora especiais para o pessoal que nos assiste o Caleidoscópio lá no Rio Branco, na cidade do Rio Branco, no Acre, ó. Beijo para vocês, muito obrigado. Tem muita gente espalhada por esse Brasil conferindo o nosso programa. E para falar sobre este assunto, a gente tem pessoas, especialistas aqui para bater um papo com a gente. Primeiro, vem cá, vamos mostrar esse cabra aqui, ó. Isso. Esse é o Júlio Pessoa, na verdade, o professor Júlio Pessoa. Ele é cineasta, diretor, roteirista e coordenador dos cursos de cinema e de moda do Centro Universitário UNA. Ao lado dele, um velho conhecido meu, já tivemos debates na Rádio Confidência sobre cinema. Está aí o professor Ataídes Braga, que é professor da disciplina Cinema Brasileiro da faculdade, do Centro Universitário UNA e também crítico de cinema. E para fechar, a gente tem ela, bendita é o fruto entre os homens, que é a Náshila Cedro, que ela é estudante de cinema, cinegrafista e apreciadora do cinema brasileiro. Náshila, eu queria até começar contigo, né? Cinegrafista, que onda é essa aí? Por que isso, hein? É um pouco complicado, né, falar um pouco disso, porque ainda existe um machismo, querendo ou não, muito grande. Já diminuiu bastante, mas ele continua ainda existente. Hoje, no cinema, são duas mais frequentes, né, que a gente ouve falar, que produz mesmo.
Mas eu acho que é uma vertente que está crescendo muito e que tende muito a crescer. Tá. Você já viu que você tem uma colega aqui, né? Vou mostrar, né? A Cris, que é cinegrafista aqui do Caleidoscópio da TV Horizonte. Então depois a Cris vai dar as dicas para ela. Combinado, Cris? Aí, ótimo. Para vencer o machismo. E aí eu tenho, né, o convidado especial de hoje, queria um apoio bem grande para ela, porque, né, em cima da hora, assim, a gente teve um probleminha, a gente falou, pô, vamos procurar mais um artista para poder participar do programa. E aí a Elizabeth Reistibo, palmas para Elizabeth, para Beth, obrigado, Beth. Tá. Foi muito legal que você topou o desafio. Me colocarem numa enrascada, mas eu acho que espero poder atender. Vai se dar bem. Essa oportunidade Tá aqui, bom. né, de estar conversando, de estar entendendo um pouco mais do cinema. Obrigado pelo convite. E você gosta muito do Central do Brasil, não é isso? Gosto muito. Né? Que é o com a Fernanda Montenegro. Exatamente. Tá legal. Então, joia. Então, segura aí, daqui a pouco a gente faz um som aqui pra turma, tá bom? Ok. Ótimo. E na nossa arquibancada, onde a gente tem pessoas com ideias diferentes, nomes diferentes, né? Pessoas com cores diferentes. Temos aqui integrantes do Cine Clube Olaria, temos amantes do cinema, estudantes de cinema. Boa tarde, moçada. Não. É preciso mais feijão. Sem feijão não há solução para este país. Não adianta falar de cinema brasileiro se não tem feijão. Né? Feijoada. Ah, me lembro do Jefferson Di com o seu movimento da feijoada. Né? Depois nós vamos saber dessa história. Então, mais feijão. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Aê, muito bem, muito bem. Vamos lá. Ô, Júlio, vou começar contigo. O brasileiro tem preconceito, tem esse complexo de vira-lata com o cinema brasileiro, com o cinema nacional? Com a cultura brasileira, de um modo geral. Na verdade, é difícil dizer que é o complexo de vira-lata. Eu não pretendo ser esquerdoide, anacrônico, não, mas existe todo um processo imperialista, de culturalização, etc. Então é muito difícil. A gente fala de cinema brasileiro, mas qualquer outra sorte, assim, a literatura brasileira, tudo isso tem uma certa dificuldade de encontrar eco, né? Então ele tem porque não tem no cardápio. O cinema brasileiro foi extinto, não está lá enfim, não está nos exibidores, não está nas salas, não está no Cinemark. É difícil assistir cinema brasileiro, é aquilo que você não... Do mesmo modo que ele também não gosta de cinema javanês, não gosta de cinema nepalês, aquilo que você não vê, você não tem como criar sequer um paradigma, um padrão para dizer se gosta ou se não gosta. Então, sim, de certa forma tem. Existem algumas frases muito repetidas quando você não conhece é muito fácil, né? Nesse sentido é preconceito mesmo, você repetir aquelas velhas frases, porque só tem pornografia, porque só fala de pobre, enfim, um bobajol sem fim, que ele tem um certo eco social, mas que também está mudando. Se você pensar bem, historicamente, o Brasil já teve uma renca. Em 1986, detinha 36% da bilheteria nacional de cinema. É bom a gente lembrar que o cinema brasileiro é mais popular. Nos últimos anos, com a internacionalização das cadeias exibidoras de cinema, vocês estão pagando uma baba para assistir cinema. Assim, antigamente, o preço de cinema brasileiro girava em torno de $3. Hoje gira em torno de $10, $11. Eu estou internacionalizando porque é o padrão que eles usam para remeter lucro lá. E isso atrapalha, né? Isso avacalha pra cacete. Porque como é que você vai... Cultura... Se você pegar o Vale Cultura, que são R$50, já complica. Uma família com 4 pessoas já não pode ir ao cinema. Velho, eu achei incrível. Assim, ok, é verdade, mas assim, vai ter um dado muito coerente que é assim, para aquela pessoa, ou ela vai ter que comprar um livro, assistir um cinema. Na verdade, a cultura revoluciona, ela efetivamente alimenta. Para mim, tinha que estar na cesta básica, entendeu? Assim, você programa melhor, você pensa melhor, você estuda melhor, você trabalha melhor, você reflete melhor com acesso à cultura. Então, achei incrível o Vale Cultura. Deixa eu entrar também nessa conversa. Na verdade, tem muito preconceito, e cada vez mais, e é triste, porque desde os jovens, né? Exatamente. Ali, as 3 moças, todas 3, digamos, equivocadas do ponto de vista de o que vê índio com tanga, que filme, nem Xingu tem índio com tanga, ela está totalmente fora. O índio brasileiro não é representado no cinema brasileiro, o negro, enfim, todas as categorias, todos os grupos, tudo falta. E o que falta mais ainda é a assistência no cinema desses jovens para a formação do pensamento. O cinema é uma formação do pensamento de uma sociedade. Então, quem não conhece cinema brasileiro está com um déficit, né? Um déficit de cultura cinematográfica e de cultura brasileira, ou seja, ele não se vê. E o que ele vê, e ele faz o estereótipo, ele vê só filme de violência, aí ele acha que é aquilo. Ele vê só, em geração, filme só de sexo, ele acha que é aquilo. Ele vê só comédia ruim, ele acha que é aquilo. Agora, essas mesmas jovens, se elas assistissem, o que elas viram de comédia ruim?
E as comédias são ruins mesmo, as brasileiras também são ruins. Mas todas as comédias, raras comédias do mundo inteiro, que são boas. As que estão por aí são todas ruins, né? Os filmes de aventura, todos são estereotipados. Agora, esse jovem, com certeza, se identifica, porque ele vai ao cinema assistir o filme que ele acha que está dizendo para ele. Sim. Mas tem um monte de filmes sobre jovens brasileiros que ele não está vendo. E isso é triste. O que o Ataídes fala de comédia ruim, na verdade, existem comédias muito interessantes também. Existiu muito recentemente, nos últimos 2, 3 anos, uma perpetuação dos erros cometidos na televisão que foram transferidos para o cinema, assim, para cá e vai para lá. E nos últimos anos tem sido em forma de comédia. Não necessariamente todas ruins, aí eu divido, mas aí ainda vamos pegar uma outra bobagem sem fim, tá? Bom, é o índio que... Não é, verdade, mas infelizmente não é o índio que está sendo retratado. Infelizmente, numa favela que eu tenho... Qual o problema de se tratar? Seria incrível que o índio pudesse filmar ou fosse mais retratado. Né? Entendeu? Então, entendi. São balelas sobre balelas. É difícil, né? Onde é que está embaixo a tartaruga, né? Tá bom. E ele até tá, o índio está sendo filmado, tem uns projetos maravilhosos de vídeo na aldeia, mas esse é de gueto, aí fica lá, fechado e que não ainda. chega no cinema, na sala exibidora, mas a gente vê nos festivais muitos filmes sobre esses temas. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos de música, daqui a pouco a gente volta, tá? E aí, nós vamos fazer um som aqui. Opa, tô aqui, né? Beth, o que nós vamos ouvir agora? Pois é, eu trouxe um clássico aqui, né? De Almir Sater, Renato Teixeira. Música de raiz mesmo, tocando em frente. É interessante, porque nós estamos falando um pouco disso aqui, né? Isso. Das nossas raízes, da nossa identidade cultural, né? Isso. E muitas pessoas, né, até renegam, né? Quando você fala, não, isso é música antiga e tal, isso aqui. Mas não, é música brasileira, independente do tempo. Então vamos Grande fazer. poesia. Ótimo. Fique à vontade, tá bom? E agora, Eu Sobrei, valeu! Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada.
Vamos aproveitar, nós fomos ali até os anos 60. Vamos continuar um pouco a história? Quem quer continuar? Thaídes, Júlio? Na verdade, eu queria começar a história. Isso, começa. Você colocou ali, e é colocado mesmo, a ideia do Afonso Segreto como sendo o marco inicial do cinema brasileiro. Você colocou ali também o filme dos irmãos Lumière, né, que chama La Rivière d'Entrance, o Lagar de La Ciotat, que é um título gigantesco, um filme de 30 segundos, a chegada do trem na estação de La Ciotat. E o filme do Afonso Segreto são imagens da Baía de Guanabara, que ninguém aqui, nem em lugar nenhum viu. Ou seja, a gente considera o cinema mundial, o marco inaugural, a exibição. No Brasil, a gente considera uma pretensa produção. É algo histórico que a gente precisa começar a pensar e que se reflete até hoje. O cinema, ele se dá quando é exibido. O cinema se dá no encontro no público, não naquilo que efetivamente é filmado. Então, eu gostaria só de pegar esse pedação para a gente começar a pensar nesses marcos históricos. Isso é um dilema que a gente tem até hoje. A gente tem uma enorme produção feita ainda hoje que não tem o menor encontro com o sistema exibidor. E depois disso, isso é bastante discutível. Tem teóricos que ficam pensando nessa origem do cinema eterna e para tristeza, já acharam imagem anterior, não é? 1897, que também não foi comprovada porque não pôde ser vista, porque não existe. Então, pesquisadores teóricos gostam dessas coisas, mas na prática ela não existe oficialmente, só temos registro em 1900, filmes reais existidos. E ali também aparece, não sei de onde tiraram, mas com o Francisco Serrador como diretor. Na verdade, é um dos primeiros exibidores, e essa talvez seja uma das coisas mais interessantes do cinema brasileiro até hoje, porque o Francisco Serrador é a primeira ideia do controle de distribuição e exibição das companhias estrangeiras. Então, já em 1911, o cinema brasileiro passa a fazer um acordo com uma figura nacional, que era dona e tinha ligação com as salas de cinema, e passa a ser um nó caro em vários momentos da história, ou seja, problemas de exibição ou de negociação de filme. Então, durante muito tempo, ele acumulou, e isso criou em vários momentos, por exemplo, a Cinédia, que era a ideia do primeiro grande estúdio, por acaso não apareceu, era uma proposta dos anos 30 de industrialização que sofreu muito por ausência de legislação no Brasil e por luta contra o filme estrangeiro, que já era hegemônico nos anos 30, desde 1911, oficialmente. Mas em 30, radical. E depois dos anos 70, tem alguns sucessos, por exemplo, que são as nossas pornô chanchadas, que chegou no auge em 76, com Dona Flor, exatamente a maior bilheteria até então, a conseguir 44% do mercado. Então, é muita coisa. Do mercado de exibição. Mercado de exibição. Isso, então, igual portanto, o Júlio falou. Isso, mas isso para combater a presença dos filmes estrangeiros. Depois, o vazio problemático da década de 80 e depois a oficialização do término com a Embrafilme, né, com o término de todos os órgãos pelo Collor, e depois essa possível retomada a partir da década de 90. A pornô chanchada já tem um papel bastante relevante mesmo, mas é muito pesado chamar Dona Flor de pornô chanchada. Na época. Nos anos 70 teve, efetivamente, só que, curiosamente, quando a Thaídes fala, bom, na pornô chanchada já se refez aqui, mas é interessante ligar que gerou um legado bastante interessante, nada ruim, que é a ideia de uma certa erotização e sensualização do cinema brasileiro. Que se espera isso ainda? Eu acho que hoje não. Hoje, com a americanalização do processo de produção e, sobretudo, dessa incrível massificação da televisão, você espera muito pouco. Você espera ver um pouco... Bom, isso você espera não. Um certo público, certo sistema de produção e de exibição, você espera ver uma reprodução de um programa que você pode ver na tua casa de graça. Eu nem sei para que nesse caso você vai ao cinema. O cinema nacional está muito limpo, na sua opinião? Muito clean, muito certinho, politicamente correto? Mas nem. É porque isso acaba sendo o que é mais visto, o que é mais falado, o que acaba tendo uma estratégia degenerada de exibição, com luz, com televisões, que aí gera-se, bom, toma aí 10% dessa bilheteria para eu botar um personagem. Não, mas você viu o filme de fulano? Que graça, hein? O outro fala, é mesmo, vamos lá. Tal, enfim, não é isso. Não é a tradição. Se você pensar bem, o cinema de Pernambuco não é assim. O cinema de Minas Gerais, chamar o cinema de Minas Gerais de clean, botar isso talvez possa construir essa outra ideia, mas não é. Entendeu? O cinema nacional é brasileiro, né? Os cinemas nacionais são vários. Eles têm bastante amplitude. O cinema
pernambucano, baiano, mineiro. O que a gente acaba sistematizando quando a gente fala clínicos, bom, é o cinema hegemônico, paulista e fluminense, sobretudo fluminense. Ou que está nas grandes Ou salas de carioca. exibição. Mas é né? nem isso, eu quero clean, essa coisa de clareza, limpeza. Tá, o cinema brasileiro está muito careta, está muito pouco ousado em linguagem, está muito o que se vê basicamente, e é isso, a gente vê nos festivais filmes radicais, filmes intransigentes, posso citar milhões que eu vi nos últimos tempos, filmes que mais raramente são discutidos ou levam à frente, né? Tá, Ou então seja, vamos ver, ele espera não um está pouquinho. clean, ele só não chega à sala de exibição. Vamos lá, Nath, vamos entrar no papo. E aí, cinema nacional, você gosta? Gosto muito. Eu creio também que é o que a gente estava conversando um pouco, que é uma vertente que ainda, infelizmente, não chegou no público, que não chega ao público, que o público não está acostumado. O público ele está acostumado a ir numa sala de exibição e assistir, e não a entender aquilo que ele está assistindo. Eu acho que é onde entra o maior defeito. Assistir uma boa imagem, assistir e ter um bom som, ter uma boa qualidade de distribuição, que você vai no cinema, uma boa sala de cinema, que também não são tão boas no Brasil, mas que talvez as pessoas que vão e frequentam não entendem aquilo que elas estão assistindo. Talvez seja por um modismo ou talvez porque realmente goste. Cinema brasileiro, por exemplo, eu vejo que tem uma literatura muito rica, uma nacionalização muito boa. Então, eu acho que falta as pessoas entenderem isso e assistirem isso. Eu acho que falta esse entendimento para poder conseguir, talvez, estar numa sala de cinema assistindo um filme brasileiro. Na sua opinião, isso deveria ser no ensino médio ou é o curso universitário? O que você acha? Não creio que seja nenhum desses dois. Tá. Eu acho... Berço e na cesta básica, como o Júlio falou. Isso No vem no berço é comecinho. Eu creio que isso venha de começo, seja uma cultura onde que ela tenha que ser mais aberta, mais ampla, onde as pessoas tenham essa conexão à própria cultura. Tá bom. Pois não, Júlio, vamos lá. Não, com o cinema também, a gente vai ter que começar a ampliar esse discurso, assim, né? A gente exige mudanças, processos alternativos de outras construções, etc., mas a gente acaba voltando para aquilo no qual foi doutrinada há mais de um século. Tem que ir naquela sala, no centro, sentar e assistir. Na verdade, também estamos mudando bastante o patamar, o sistema de exibição. A gente tem que dar chances, outros processos. O próprio vídeo, DVD, festivais, etc., tem que estar incorporado, inclusive, nesse gesto numérico. Eu não sei... Você vai num festival hoje, você tem salas lotadas, etc. Qual é o público, efetivamente, de um filme que não entrou em sala? Para Embrafilme, para Ancine, é zero. Né? Zero. Tá, não contabiliza esses festivais. Onde é que está contabilizado? O que contabiliza é aquilo que se paga, que a lei de cota, etc. Então, existem outras formas. Né? Enfim, como o cinema brasileiro já está todo pago, vocês pagaram, nós pagamos, o cinema brasileiro ele se paga na produção, não na comercialização de bilheteria, talvez a gente tenha que começar também a colocar em pauta outros sistemas de exibição que possibilite que as pessoas possam assistir, possibilite a audiência, efetivamente. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos de música, daqui a pouco a gente volta e aí já vamos com a turma ali participando com a gente. Combinado? E agora, Beth, o que nós vamos ouvir? Paulinho Pedra Azul. Paulinho Pedra Azul, nosso mineiro. Vamos prestigiar os nossos compositores, legal. cantores mineiros. Me parece que o Paulinho Pedra Azul está no filme do Murilo Antunes, né? Um filme que chegou agora, conta a história do compositor Murilo Antunes. Né? Então o Paulinho Pedra Azul está lá também. Legal. Afinal de contas, o cinema não vive sem a música, né? Ó, mais bobo aqui, viu? Tá para nascer ainda. Passou no vestibular. Valeu, sobrei. Bem te vi andar por um jardim flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estarás, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.
laia, la, laieira, iê. Da pátria, cantaremos o hino nacional como a maioria dos brasileiros. Errado. Ouviram do pirão no mar de plástica, de um povo herói com braço redundante, e sol da liberdade, raios fugidos, brigou no céu da pátria mescisante. Se o Senhor desse a igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em terceiro, deu liberdade, 10 afirma o pobre pela boa morte. Ó Pai da Mar, idolatrava, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sentiu fomos no céu, risonho e límpido, a irmã vem do cruzeiro resplandece. Gigante pela copa na dureza, Isabel é forte em pano do colosso, e do futuro me espera essa grandeza. Guerra dourada, entrou família pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol lesmã, gentil, pátria amada, Brasil. Bom, o VT é uma brincadeira que está na internet, mas eu queria, né, a gente colocou aqui como provocação mesmo. Júlio, você que aí não parou de rir o tempo inteiro, disse que quer que a gente mande isso para você e tal. Você acha que a gente... Ali é um hino nacional cantado de uma forma totalmente errada, como a gente, né, vê direto, todos nós aí, não é? A gente desmerece o próprio país com isso aí? Nem um pouco. É uma bobagem sem fim achar... Flaubert, é preciso não se aproximar dos ídolos, porque senão o dourado sai na mão, entendeu? Assim, essa ideia de totemizar tudo é meio ridículo. Na verdade, a gente ama mais, conhece mais, quando a gente, inclusive, se permite a brincar, a ironizar, a parodiar, etc. Eu adoro estar aqui, eu só posso fazer aquilo porque eu conheço aquelas coisas, a gente já viu, etc. É uma bobagem sem fim, ditatorial e militarista achar que temos que reverenciar com medo qualquer símbolo nacional. Tá. A Thaís. Não, e essa coisa mesmo, não só a paródia, mas isso é que é a subversão, né? O humor é isso. E é muito genial, porque é quase o desenho como se fosse o South Park, né? Mas aí as pessoas ficam putas, horrorizam dessa visão. Isso vale para qualquer país, isso é humor. Humor não tem nem ideologia, nem nação, nem nada. Agora, é importante que, mesmo cantado errado, ou se cantar errado, e realmente as pessoas não sabem. Ninguém sabe essa diabo dessa letra. É difícil, é complicado, é uma coisa erudita, é um... Jogo de futebol que a gente vê isso, é né? um parnasianismo da poesia e da literatura. Saber o que é lábaro. Não dá. Então, agora, é um tipo de coisa muito específica. E já teve casos para ser atualizado, inclusive. Sim, né? sim. E que as pessoas levam a sério demais, aí fica os ufanistas. Não pode mexer. Pô, pode mexer e pode zombar. Aqui, vocês, o que vocês acharam? Alguém concorda? Vocês concordam, discordam? Você estava bem quieto, assim. Passa o microfone ali, passa o microfone para ele. Isso. Seu nome? Meu nome é Alisson. Trabalho lá como assistência de produção no Cineclube Olaria. Você está estudando na UFMG? Isso. O que você faz na UFMG? Eu sou historiador formado e agora faço curso de arquivologia. E aí? Eu achei muito engraçado. Acho que um pouco essa pegada. A gente trata com muito sisudez, com muita seriedade, assuntos que, né, às vezes não são assim. É o que o pessoal falou aí. Raras pessoas na população brasileira, tirando grande parte do setor militar, é capaz de cantar esse hino na sua completude, assim. Mas aí, geralmente, quando faz uma sátira interessante, a gente fala, não é, a população é inculta, né? Às vezes, inculta é o próprio governo que não entende que essa população quer saber de outras coisas. Meu jovem, cinema nacional, agora você tem que entrar no jogo aqui. E aí, o que você indicaria pra gente? Você gosta, curte ou não? Demais, aprendi muito com cinema, graças ao cinema nacional, e desmistifiquei muito o cinema devido ao cinema nacional, assim, né? Eu não sei, de indicar... Aprendi muito com cinema, eu achei interessante isso. O que você quer dizer com isso, assim? É porque, né, assim como a gente é acostumado a um determinado tipo de TV, de programa de TV, a gente é muito acostumado com um determinado tipo de cinema, né? Não só o estadunidense, mas principalmente o hollywoodiano, né?
o cinema fora desse tipo de proposta, né, desse tipo de temática que eu tive um primeiro contato foi o brasileiro. E ele me desmistificou muito disso, assim, muito, né? Me trouxe uma questão que às vezes não tem efeito especial, vai ser um cinema ruim, não. Pelo contrário, às vezes pode ser um cinema de qualidade, só que ele vai abordar outras temáticas, né? Professores de história costumam usar muito o cinema nacional. Também, claro. Tem muito para dizer aí disso. Passa para sua colega aí que ela está afim de fazer pergunta. Qual que é seu nome, querido? Oi, boa tarde, meu nome é Ana. Eu sou estudante de Geografia do FMG e também estou lá com os meninos no Cineclube Olaria. Na verdade, estou na estação, que é o local Estação que Ecológica. Estação Isso, Ecológica nós vamos explicar daqui a pouco, fazer o convite. Mas você tinha uma pergunta, então tá, pergunta. Quero uma pergunta para os professores, para a Nájila também. Que a gente vê muitos filmes assim baseados em obras literárias. A gente teve um sucesso aí agora brasileiro, que foi o Primo Basílio, o próprio Carandiru, que teve Cidade de Deus também, o Memórias Póstumas. Aí eu queria saber em que ponto a literatura pode contribuir aí para a promoção do cinema brasileiro. Vamos lá. Júlio. Eu estava falando aqui, eu tive um professor muito amado, tive a oportunidade de encontrar com ele semana passada, Ismael Xavier, e ele falava uns dados, eu não sei de onde ele tirou. Ele trabalhou no Embrafilme uma época como consultor, etc. Mas o dado que ele diz que mais de 90% de toda a produção cinematográfica vem de algum texto escrito. Eu comecei a pensar, é verdade, vem da literatura, contos, teatro, anúncios, porque senão a gente normalmente a gente pensa só num livro mais famoso. Quando você vai buscar na origem, aquilo já foi de alguma forma publicado. É curioso. Como roteirista, eu posso dizer que a gente tem várias maneiras de se inspirar. Às vezes, inclusive, anúncio de jornal, propaganda, notícia de jornal, notícia de revista, etc. Então, não existe nenhuma ideia virgem no planeta. Toda ideia sempre vem de alguma outra ideia. Mas o texto escrito, quer da forma literária convencional, que é romance, conto, novela, poesia. Poesia inspira, né? O Padre Moça, por exemplo. Mas ele inspira profundamente uma série de filmes. Eu não sei se esses dados estão corretos, mais de 90%. As pessoas, às vezes, são muito enfáticas, né? E isso garante um certo poder afirmativa. Mas eu diria que a vasta maioria dos filmes produzidos tem uma origem em algum aspecto literário. Deixa eu piorar, então, a coisa do Ismael, que são 92%. É absurdo. Dados, ou seja, porque as pessoas gostam muito dessa ênfase, né, de carimbo. Quase toda uma primeira fase do cinema brasileiro foi baseada em literatura. E é engraçado, porque uma das primeiras características de quase todos os cineastas brasileiros até a década de 20 é que eram estrangeiros. Então, a ideia de conhecer o cinema e fazer um tipo de representação do país que eles estavam chegando, no caso o Brasil, era através da literatura. Isso, então, por exemplo, temos José de Alencar quase todo filmado no início do século, que é difícil até hoje. Hoje está sumido. Muitos autores da literatura, os grandes autores, estão sumidos. Montes centenários. A gente não teve grandes representações. Tivemos, digamos, um bom Capitães de Areia, um bom homenagem ao Jorge Amado, por centenário, um outro, mas o tanto de cineastas, o tanto de pessoas, o tanto de literatura importante que tem no Brasil, e aí é de novo aquela coisa, o que a gente não tem é cultura dessa coisa da saber que tem milhões de escritores maravilhosos brasileiros e que essas literaturas estão, aspas, disponíveis para adaptações cinematográficas. Mas aí é problemático. Porque tem uma coisa complicada. Tem ideias originais também. Mas se você pensar bem, olha, os 3 filmes, a gente começou aqui falando de Oscar lá fora, tal. Nem acho tão relevante falar de Oscar, mas enfim, podemos falar. De qualquer forma, os 3 filmes brasileiros indicados, Quatrilho, do Gabeira e os três foram baseados em romances ou literaturas ou reportagens. Tá bom. Nájila, agora vamos entrar com o seguinte. Eu queria que você desse uma dica de um filme, né? Você falou tanto da importância do cinema para a formação das pessoas e tal. Então, pensando nesse público jovem, né? Que muitas vezes não conhece o cinema nacional, ou sei lá, tem um certo preconceito, que não vem só dele, vem da sociedade. Mas que dica você daria, né? Vamos dar uma dica de um filme. Vamos lá. Capitães de Areia, que a gente estava citando lá fora, eu acho que foi um dos que estava na lista dos 15 para indicação ao Oscar. É um filme que, no meu ver, foi excepcional. Direção muito boa, fotografia, o som muito bom, que é uma coisa que a gente está vivenciando agora no cinema brasileiro.
filmes também, eu acho que é bom a gente relevar não só a questão da literatura. Eu acho que o cinema brasileiro, ele tem ficado muito rico com os causos. Eu acho que isso também é uma coisa essencial no cinema brasileiro. Trazer um pouco desses causos. Que é o jeito nosso, né? Que é o jeito brasileiro. Isso, né? Tá bom. Ô, Júlio, vou te pedir para passar ali a bola para aquela sertaneja universitária que está ali de xadrez. Ela olhou para o lado, mas é ela mesma. Seu nome, como é que é? Thaís. Você faz cinema na UNA? Na UNA. Tá, então indica pra gente um filme nacional. Vou indicar um documentário que eu gosto muito do Eduardo Coutinho, que é Babilônia 2000. E vários outros filmes que ele faz também são muito bons. Tá, o que é um documentário? Essa pergunta é complicada, hein? Mas em linhas gerais, né? É difícil responder isso. Não é ficção, é uma tentativa de representar a realidade daquilo que foi filmado, não que tem a mão do diretor exatamente ali, né? aconteceu aquilo, mas foi aquilo que foi registrado, que aconteceu naquele momento. O cachorro passou ali na hora, o telefone tocou. E cada diretor que estiver ali, cada um vai olhar de um jeito para aquilo. De uma forma, né? é subjetivo. Então tá, Eduardo Coutinho, né? Qualquer um do Eduardo Coutinho. Exatamente, tá. eu recomendo. Passa a bola aí, vamos ver esse jovem que está aí. Bom, Seu nome? Matheus. E aí, Matheus? E se tivesse filme nacional, você gosta? Não gosta? Nacional, gosto, assim. Até... Pode ficar à vontade, os dois não vão bater em você, não. Não, tá. Tá, fica tranquilo. Aí até eu faço curso de teatro, aí eu gostaria de perguntar, assim, uma coisa, se teatro tem alguma relação, assim, com o cinema. Se ele fosse, como se o cinema fosse uma evolução do teatro. Tá, e aí o mercado de trabalho também, né? Você está fazendo curso de teatro. Cinema, faço. Se o cinema cresce, poderia pintar possibilidades de trabalho, tá? Mas você não me disse aí no filme nacional, vamos lá. O filme nacional... Quer um tempo para pensar? Tá. Isso, passa a bola, não tem problema não. Né? Vamos aproveitar a pergunta que ele fez? Thaís, aí. Bom, se pensar toda a obra do Nelson Rodrigues, né, os grandes, né, o grande dramaturgo brasileiro, vários né, peças viraram filmes. Né? Alguns bons, outros ruins, mas muitos viraram. E vários dramaturgos, né? Enfim, é muito comum também filmar. Né? Essa coisa da literatura entra tudo, né? Mas o ator brasileiro? Nós temos bons atores aqui no Brasil? Temos para cinema. Maravilhosos atores, maravilhosos técnicos, tem muita gente boa. O problema é isso. Eu sempre brigo, a relação com o cinema o que falta é informação. As pessoas têm preconceito, e preconceito é falta de informação. Porque depois, como diz o amigo ali, quando ele passa a ver, desmistifica. Né? Eu torturo meus alunos. Eles são obrigados a ver. Eles têm que assistir durante o semestre 10 filmes obrigatórios na disciplina para fazer, escrever, pensar, pelo menos discutir comigo. Muitos não gostam, porque são jovens, mas não importa. Você tem que conhecer. Conhecendo, há a possibilidade de desmistificar. Tá, vamos continuar rodando. Vamos lá, com quem está o microfone? Isso, você que fez a pergunta, indique um filme. Tá, então eu vou puxar a bola, lógico, do meu lado, da geografia um pouquinho. Acho que foi o último que eu vi, brasileiro, que foi o Recife Frio, que a gente exibiu lá no Cine Clube Olaria. Ok. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fechar o bloco com música? Isso? Vamos lá? Então vamos fazer mais uma música aqui, depois a gente volta e continua a enquete. O que a gente vai fazer, Beth? Então, agora eu vou fazer uma música de Beto Guedes, Amor de Índio, né? A música também pode virar cinema, né? Sim, foi tema de novela, né? Tá? Valeu, sobrei. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia de ver passar, tudo viver a teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo.
Estamos de volta com o Caleidoscópio aqui na TV Horizonte, estamos falando de cinema nacional. Mas vamos dar um tempo no nosso tema, daqui a pouco a gente volta, porque agora eu tenho um recado para você, que é o recado da campanha Faço Parte. Venha fazer parte também, ela é importante para a manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura, o Jornal de Opinião e a nossa TV Horizonte. E além disso, a campanha Faço Parte cuida da revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade em Caeté. E ainda está à frente da edificação da Catedral Cristo Rei. Se você quer fazer parte, entre no site ou então ligue para o telefone que está na sua tela, que é o 3209-3559, ok? E agora, como diria o velho guerreiro que está no cinema, tem um documentário bem legal sobre as chacretes. Roda, roda, roda e avisa, Terezinha. Eu faço o povo rir, mas aí quem é que vai me fazer rir? Sem graça. Certidãozinha judiada, hein, moço? Vai precisar voltar na sua cidade natal e tirar uma segunda via. Vou ter que ir lá? Brincadeirinha, moço. Trabalho em circo. Tomador? Clube da Morte? Palhaço. Pois é, o palhaço indicado para o Oscar. Júlia, e aí? A coisa muda? Sem microfone, pega o microfone, rapaz. Esse povo não devolve o microfone não da arquibancada, né? Ninguém quis falar, mas agora ninguém devolve o microfone. O palhaço não foi indicado para o Oscar, foi selecionado pelo governo brasileiro para representar o Brasil no Oscar. Não tem, não sabe se ele será indicado. Isso em todos os países indicaram. O que altera? Sinceramente, eu não sei. Acho que a gente tem que parar aí, nesse momento, vem aquele complexo de vira-lata. Qual a relevância do Oscar? E depois fica uma frustração se não ganha. Por que dessa importância de ter um Oscar para o Brasil e tal? A China não tem. Olha a filmografia chinesa. O Irã ganhou ano passado com um filme magnífico chamado A Separação, mas tem toda a filmografia do Kiarostami, etc. E você vê um monte de meleca que ganharam o Oscar. Quer dizer, é importante economicamente? Claro que é. Ele joga luz sobre um determinado cinema. Taiwan, Tsai Ming-lian nunca ganhou um Oscar. Não é tão... Hitchcock nunca ganhou um Oscar. Então, assim, é importante? Certamente, mas é literalmente isso. O Oscar é Hollywood, uma associação de industriais que define quais são os filmes mais interessantes, etc., exclusivamente por um critério publicitário. Para o Brasil seria legal, claro, qualquer um adoraria ganhar um Oscar, acho bacana, etc., mas não é um sintoma e nem um definidor de qualidade de cinema. Tá. Bom, os mais ufanistas dizem que a gente tem, né? Porque o Orfeu Negro é uma produção francesa brasileira e foi falado em português, então seria. O Suzalé é russo, embora esse filme ganhou, e é filmado pelo Kurosawa, né? Ganham com a representação de outros, né? O próprio Lixo Extraordinário, no passado, estava pela Inglaterra. Enfim, isso acontece. É importante como a participação na festa dos outros. Então, você é convidado. Então, isso é um pouco isso. É bom você saber que você é lembrado, que você é convidado. Mas você é, quase como um trocadilho de uma bobagem que está passando aí, penetra. Né? Então, você é meio penetra nesse tipo de relação com esse país. Porque é um prêmio totalmente comercial, totalmente voltado. Então, para o filme, para a produção, para o mercado, futuro mercado do filme, é muito bom. Agora, esse ano é a primeira vez, antes do Central do Brasil, que eu gosto muito também, mas o que é isso, Companheiro e Quatrilho, para mim, eram de longe bobagens para representar o Brasil lá fora. Né? Muitos filmes melhores poderiam ter ido naquelas épocas. O Central do Brasil foi, mas infelizmente foi uma época que teve muita badalação e acabou também um fanismo. Isso também nós somos os melhores, isso é um perigo. E talvez aconteça se o Palhaço for selecionado, porque ele foi indicado só. Ele tem que concorrer com 70 países para sair 5. Só os 5 é que vão. Se ele for, ele tem 2 pedreiras pela frente. Os filmes que já estão indicados, que é maravilhoso. Os Intocáveis, que é um filme francês, que já é o filme francês, e um filme sul-coreano, Coreia do Sul, do Pietá, do Kim Ki-duk. Então, esses 2 são filmes importantíssimos, fortes candidatos lá. Então, é a tragédia. Se for, pode sofrer. Mas é um filme singelo, poético, pode nos representar bem, se for. A Coreia do Sul também nunca ganhou um Oscar e dos últimos 30 anos, o cinema mais rigoroso que a gente tem, pelo menos um dos mais, é difícil dizer o mais. E aí, Nasha? De longe eu vejo uma importância concreta desse Oscar. Para um povo que não entende, que não frequenta, que não assiste, eu não vejo essa necessidade de estarmos lá. E até mesmo porque o cinema brasileiro ele não é voltado para a publicidade.
Então, são coisas bastante diferentes. Eu acho que o Oscar, ele é, sim, direcionado a um filme que é blockbuster. E no Brasil a gente não faz isso. A gente constrói um filme para um outro tipo de público. Tá. Só uma informação bem rápida, é que o Brasil está concorrendo a filme de Oscar estrangeiro. Esse prêmio é muito tardio no cinema. Ele só existe a partir de 56. Então, não é o Oscar tradicional. E esse prêmio é, exatamente, uma concessão da indústria americana, que é totalmente comercial, para convidar países para representar o que ele tem de melhor, o que ele indica de melhor. Tá bom. Agora vamos com aquele jovem que está devendo um filme, né? Pois não, seu ator. Vamos lá. Bom, eu tava pensando aqui, eu já assisti mais ou menos 3 filmes assim brasileiros, todos conhecem, né? Tropa de Elite, Se Eu Fosse Você 2, Se Eu Fosse Você 1, aquele filme, a biografia daquela mulher, Bruna Surfistinha, Raquel Pacheco. Mas não são filmes assim que eu recomendaria, assim, né? Até mesmo porque eu não assisti o Palhaço, nem Central com a Fernanda Montenegro, a atriz. Então, sinceramente, não tenho nenhum para recomendar. Tá bom, fica de boa, não tem problema não. Tranquilo, tranquilo. Agora tem um monte para assistir aqui depois do programa. Pois é. Tá? Passa a bola, vamos ver. Quem mais? Vamos lá, claro, seu nome? É Mônica. Eu gosto do Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Faria. Sim, ok. Passa a bola aí, vamos lá. Oi, sou Cícero. Tá. O que você faz, Cícero? Faço comunicação na FMG e estou aqui com a estação, trabalhando na cineculturaria. E um filme assim que me tocou muito é Limite, do Mário Peixoto, que é um filme ali da primeira metade. Porque, tipo, muitas vezes quando a gente vai falar dos grandes cineastas ali da primeira metade, se fala às vezes do Eisenstein, Murnau. E eu já vi filmes dele, já gostei, mas sabe, quando eu vi esse filme do Mário Peixoto, de 33, ele me tocou mais do que esses grandes cineastas, né? Então, sabe, não é só um cinema brasileiro, esse filme. Para mim, ele é meio universal. Então, por isso que eu recomendo muito ele. Ótimo. Vamos convidar para o Cine Olaria? Pois é. Cine Olaria, né? Acontece lá na Estação Ecológica. Na UFMG. Na UFMG, né? Ali no Campus Pampulha. E nesse ano ele estava correndo toda a última terça-feira do mês. Agora, esse ano só tem mais um, que é dia 18 de dezembro, né? Ainda vai ter 18 de dezembro? 18 Legal, de guerreiros. Boa, isso. Né? Porque o pessoal vai largando as coisas, né? E é filme nacional, né? Até hoje os filmes que estão passando são todos filmes nacionais. 18 de dezembro, terça-feira, que horas? 19 vai ser divulgado no site da Federal, no site da estação. Vai ser dia divulgado. 18 às 19 horas, 7 horas da noite. 19 horas os ingressos começam a ser tirados meia hora antes, 6h30. Já está definido o filme? Ainda não. Tá, é um segredo, né? Tá bom. Legal. Cinema de animação, vamos lá, rapidinho. Meu nome é Brian, eu faço cinema de animação na UFMG. Um filme que eu gosto bastante é Bicho de Sete Cabeças. E o próprio Cidade de Deus também é outro filme que eu recomendaria. Sua animação qual que é? Isso. Oi? Sua animação A preferida, animação brasileira. longa-metragem assim, não tem nenhum que me vem à mente agora, mas eu acho assim, que tem uma grande produção de curtas muito interessantes, com bastante experimentação e tudo, até de formandos lá da graduação de artes visuais da UFMG mesmo, tem muita coisa bacana assim. Tá bom. Fechando, a última dica. Pode ser duas? Pode, qual que é seu nome? Felipe, eu sou biólogo, trabalho no Inovate, com cineculturaria também. E eu vou indicar uma ficção, que é o Xingu, é recente, e ficou só 2 semanas nos cinemas aqui de BH, isso é um absurdo. E o outro é Corumbiara, do Van Sancarelli, que é um documentário que os dois falam sobre a causa indígena, e é bacana a gente pensar na causa indígena. E que estamos com esse problema aí com os Caiová, né? Lá no Mato Grosso. Os melhores documentários foram feitos no Brasil nos últimos tempos, chama Serra da Desordem, do Tonati, sobre os índios também, que é genial. E assim tem um monte. É um dos melhores filmes feitos no Brasil nos últimos tempos. Só para fechar mesmo, o Eduardo Coutinho, que foi citado, é o maior documentarista do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. A tristeza dele é ser brasileiro. Um dos maiores documentaristas do Brasil. Ele não concordaria com esse ponto de vista da Thaís. Tá bom. Mas, gente, muito obrigado pela participação. Né? O programa é apenas um começo, a discussão continua na sua casa, na sua escola, seja onde for, no cinema. Né? Vamos ao cinema, vamos dar uma conferida. E para fechar, deixo vocês com a Beth. Beth, muito obrigado. Antes tem o seguinte aqui, ó, a ganhadora da promoção da Feira Nacional de Artesanato Estrada Real e suas riquezas foi a Marina Moreno. Marina,
Ok, começa hoje, vai até o dia 9 de dezembro, tá bom? E para fechar, Beth, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Das ordens, tá, é um prazer. O que a gente vai ouvir? Eu vou cantar agora Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes. Perfeito, cinematográfica essa música, Sobrei! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda.